Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Agora, nós temos que avaliar o seguinte, pesar, analisar o seguinte. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, não a religião, a palavra de Deus, quando nós obedecemos a Bíblia Sagrada, então nós garantimos a bênção para a nossa vida. A gente garante a bênção. A gente atrai a bênção. Mas quando nós desobedecemos a palavra de Deus, os mandamentos divinos, suas leis, aí, minha amiga, meu amigo, não tem como não atrair o mal ou as maldições. A Bíblia fala que não há maldição sem causa. Em toda maldição tem uma causa. Toda a maldição tem uma causa. Ninguém é amaldiçoado do nada. Má sorte, karma, destino, nada disso traz a maldição. O que traz a maldição é a desobediência à palavra de Deus. Por conta disso, é que nós temos trazido aqui a vocês testemunhos de pessoas que eram malditas, mas tornaram-se a bênção porque começaram a obedecer. Simples. Quando a pessoa começa a obedecer a palavra de Deus, ela está exercitando a fé. Ela está agindo a fé inteligente. E, obviamente, a bênção tem que chegar na casa dela. Nós vamos assistir agora alguns testemunhos de fake news. As pessoas que eram amaldiçoadas, mesmo amaldiçoadas, elas nos odiavam. E veja o que aconteceu. Vamos assistir. Meu nome é Vilma Ximenes Raineri, tenho 61 anos e atualmente sou aposentada. Eu tinha verdadeiro horror à igreja, eu tinha verdadeira, assim, não gostava do bispo de jeito nenhum. Quando ele foi preso, quando ele foi na audiência no Fórum Criminal, eu estava lá porque eu trabalhava lá, eu era escrevente. Então, assim, e na época eu me lembro que a maioria do pessoal que trabalhava no cartório, nós saímos no corredor e a gente estava tão assim indignado, falou, nossa, mas esse Edir Macedo, né, como pode, né, roubar o povo, como pode ser um curandeiro, né, um charlatão. E eu servia os encostos. A gente era assim, nós éramos todas espíritas, né, as irmãs. A gente não aceitava a Igreja Universal porque a gente, servindo esses encostos, eles falavam muito mal da igreja pra gente. E a mídia, a televisão, tudo, a mídia sempre falava mal da igreja. Então, eu falava, jamais eu vou pôr o pé nessa igreja. Porque, assim, essa igreja é pra gente que realmente gosta de ser enganada. Então, eu não aceitava de maneira alguma. Então, eu tinha, assim, verdadeiro horror à igreja. Eu achava, assim, que esse negócio, a libertação, que isso era tudo, assim, que não era real, realmente, né? Que era tudo fingimento. Até que anos depois de tudo isso, eu cheguei no fundo do poço, porque eu, inclusive, pedi exoneração do tribunal, assim, eu não queria mais viver. Teve assim, eu já havia perdido minha mãe com 56 anos. Aí levei meu pai e meus irmãos para morar em casa. Meu pai, depois de 1 ano e meio, veio falecer nas minhas mãos. E assim, e eu tinha uma irmãzinha com 28 anos, que era 15 anos mais nova do que eu. E, de repente, nós tivemos um diagnóstico que ela estava inteira tomada de tumores. E, assim, a oncologista falou, olha, ela tem, no máximo, 3 meses sem tratamento e 6 meses com tratamento. Aquilo foi, assim, a minha morte. Eu lembrei, eu falei, poxa vida, falam que na Igreja Universal eles fazem, né, um tratamento para cura. Então, eu até permiti que viesse um pastor ali no hospital para fazer uma oração para minha irmãzinha. E quando foi feita essa oração,
Aí, de repente, eu fiquei tão decepcionada porque aquelas entidades que eu achava que eram entidades de luz, quando, no nome do Senhor Jesus, elas manifestaram, eu vi que realmente eram espíritos enganadores. Então, ali eu falei, poxa vida, aí caiu o meu chão. Eu falei, nossa, realmente eu estou sendo enganada totalmente. Aí foi quando eu comecei a buscar pela cura da minha irmãzinha e eu fui vendo que realmente ali era diferente. Ali eles pregavam Deus vivo. E assim, sem eu perceber, nessas reuniões que eu ia de libertação, de cura, do Espírito Santo, o meu interior foi assim mudando. E meu marido, ele não ia na igreja, ele não aceitava. E aí teve até um dia, e eu comecei a ir buscar por ele também, teve até um dia que ele falou para mim assim, ó, se você continuar indo nessa igreja, a gente vai se separar. E eu falei para ele, eu fui tão assim, né, determinada, eu falei para ele assim, olha, eu não gostaria de me separar de você, mas esse Deus que eu conheci lá, eu não posso deixar dele. De lá eu não vou sair mais. Isso foi no ano de 2000. Eu estou até hoje e assim, eu louvo, eu agradeço a Deus o tempo todo de estar na Universal, de ter conhecido esse Deus tão maravilhoso que transformou. Meu marido acabou indo e conheceu, depois de uns 8 meses mais ou menos, ele acabou conhecendo o trabalho da Igreja Universal, que é maravilhoso. E ele está lá comigo até hoje, assim, nosso casamento foi restaurado totalmente. Eu tenho assim uma família maravilhosa, abençoada. Eu tenho hoje minha casa assim um pedacinho do céu. E hoje o que eu posso dizer assim que Deus, através assim do exercício da minha fé que eu aprendi na Igreja Universal, sabe, restaurou a minha vida por completo, em todas as áreas. Eu falaria para o bispo o seguinte: me perdoa de eu ter sido tão injusta com ele. Que se não fosse esse amor que ele tem pelas almas, eu acho que ele não estaria nem viva. Eu sou muito grata a Deus em primeiro lugar e à Igreja Universal, porque me mostrou o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor Jesus. É verdade, você vê que a falta de conhecimento da verdade faz as pessoas sofrerem, faz com que as pessoas venham culpar o próprio Deus das suas mazelas. Mas você que é mãe, você que é pai, que tem filhos, cujos filhos estão envolvidos com drogas, bebidas, com vícios em geral, na prostituição, você é culpada das destruições que eles estão vivenciando? Por exemplo, você tem um filho agora mesmo, nesse momento, lá na Cracolândia. Você é o culpado dele estar lá na Cracolândia? Foi você que o levou? Foi você que o viciou? Não. Você ensinou a ele o melhor, mas ele não quis obedecer à sua voz. Então, ele acabou nesse lugar. Então, assim também é como Deus trata a gente, como Deus trata você, minha amiga, meu amigo. Jesus disse claramente, olha só o que ele disse. Ele disse o seguinte: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quer dizer, Deus quer dar o melhor. Você acha que de uma fonte de bênção vai sair maldição? Não, claro que não. Claro que não, especialmente para os seus filhos, não é? Então, minha amiga, meu amigo, é só você pensar um pouquinho só um pouquinho. Raciocínio. Deus é justo. Você acha justo que o Deus justo venha impor maldição, enfermidade, doença, desgraça na humanidade? Não. Mas existe o mal aqui neste mundo. Claro que existe. Mas o mal avança por conta da falta de informação. Você vê a dona Vilma Ximenes, ela estava envolvida com as entidades, com os encostos. Por isso sua irmã
contraiu doenças, seu pai morreu nos seus braços, perdeu a sua mãe precocemente, mas tudo isso por falta de informação da verdade. Quando a pessoa conhece a verdade e ela se apega a essa verdade, acabou a maldição. Acabou a maldição. Vamos assistir mais um testemunho que é maravilhoso, que mostra a realidade, o que a pessoa era e o que a pessoa é hoje, por conta de ter conhecido o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Vamos assistir. Meu nome é Newton Monreal, eu tenho 56 anos e a minha história começou da seguinte forma. Meu pai, ele tinha uma empresa e essa empresa ela estava indo de mal a pior. Foi quando uma vizinha dessa empresa dele convidou ele para ir à casa dos encostos, que daria um jeito naquela situação. E ele, desesperado, né, com aquela situação toda, devendo para todo mundo, ele foi. Chegando lá, ele fez a consulta, né, com os encostos, tudo, e eles falaram que o problema não estaria na empresa, e sim na família. E, consequentemente, em mim. Aí é que começou o sofrimento mesmo. Eu conheci minha primeira esposa dentro da casa dos encostos. Ela era uma filha de encosto. Então, eu conheci ela lá, começamos a namorar, a se relacionar, e casamos lá dentro, mas amor mesmo não havia. Era brigas, desconfiança, e eu, por ser alcoólatra, né, eu fui destruindo meu lar. Eu não culpo só a parte dela, porque a parte dela eu não dava atenção. Tivemos 2 filhas, primeira filha, segunda filha, eu não dava atenção para os filhos pequenos, nem nada, sendo que eu não acompanhei o crescimento das minhas filhas. E ela, por tudo isso, eu não dar atenção, deixava até coisa faltar em casa, ela me traiu. Ela arrumou outra pessoa e me traiu. Eu vivia dentro de boates, tudo que eu ganhava deixava com mulheres, com prostituição, com bebidas. Bebidas era todos os dias, todos os dias. Eu era viciado em conhaque, eu bebia 1 litro de conhaque por dia, mais cerveja, fumava 3 maços de cigarro por dia. Eu não dormia, eu era ligado direto. Não tinha sono, era os encostos, eu vivia manifestado, né? 24 horas por dia. Peguei doença, através da bebida, do vício da bebida, que já desde lá dos 12 anos de idade, viciado em álcool, eu peguei uma hepatite. Eu me lembro uma vez que um casal de amigos, até que trabalhava no mesmo ramo de trabalho meu, eles já tinham muito tempo na Igreja Universal do Reino de Deus, e eles, vamos, e eu não gostava da igreja. Então não tinha, eu falei, aqui vou lá, então eu peguei esse óleo, passava em frente de igreja, da Igreja Universal, passava, a pessoa vinha me dar o jornalzinho da igreja, pegava assim e jogava de volta na cara da pessoa dentro da igreja. Então, tanta perturbação, cuspia dentro da igreja. Sabe? Odiava o trabalho da igreja. Aí, de tanto esse casal, e vamos, mas toda vez que encontrar... Eu falei, quer saber de uma coisa? Para eles parar de me encher, eu vou. E foi assim que eu vim. Peguei, eles me puseram no carro e me trouxe no Brás, né? Na Igreja do Brás. Eu me lembro até hoje, era o cinema naquela época, 20 anos atrás, né? E... eu ali com os olhos, não prestando atenção em nada, assim, quer dizer, prestando atenção em tudo, né? Mas bem desconfiado. Então, olhando, aí eles me explicando, ó, eu cheguei numa segunda-feira, né? Aí eles me explicando a reunião para que era bom eu vir a semana inteira junto com eles, para eu poder saber, conhecer o trabalho completo da Igreja Universal, né? Foi quando eu vim na terça, na quarta-feira já foi um dia que eu me senti melhor. Por quê? Porque na quarta-feira, hoje a gente sabe, né? Mas eu na época não sabia, era a reunião que a gente aprendia as coisas de Deus, a palavra de Deus, como agradar a Deus, como servir a Deus, como ter o Espírito de Deus.
Então aí eu saí de lá nesse dia já bem. Aí depois fui aquela semana inteira, aí depois na outra semana eu já comecei a ir sozinho. Então tudo que se passava, o bispo, o pastor passava naquele altar, eu prestava muita atenção. E ele falava que a vida das pessoas mudariam se elas se entregassem para Deus. A partir da hora que a pessoa se entregasse para Deus, a vida dela ia mudar ali. Deus falou muito forte comigo. E foi quando eu falei, o bispo chamou lá na frente aquele que queria se entregar para Jesus. Eu falei, está chamando a mim. Naquele altar que eu deixei tudo. Deixei o vício da bebida, deixei o vício do cigarro, deixei a prostituição, deixei aquela vida maldita das trevas. Eu deixei tudo ali, foi ali que eu senti aquela paz. Algo que eu nunca tinha sentido quando eu estava naquele meio. Nunca tinha sentido algo tão diferente, tão maravilhoso, que era a presença de Deus ali. Fui aprendendo mais e sabia que teria algo maior ainda, que era o Espírito Santo, que é o auge, né? O auge da espiritualidade, que é o Espírito de Deus morando dentro de mim. Eu me lembro, pastor, que maravilha, que eu nunca senti uma alegria tão grande num domingo pela manhã. Me lembro do bispo, era um bispo Sidney na época. Foi ali que o Espírito Santo veio sobre mim. É algo que fica, é uma alegria, é uma paz, é uma certeza. É a fé que você sabe que vai colocar ela em prática e que você vai arrebentar. Então, assim que o Espírito Santo veio sobre mim, me acendeu uma chama muito forte dentro de mim, um desejo árduo de ganhar almas. Porque eu tinha sido ganho. Hoje eu sou casado com uma mulher de Deus, ela é obreira, ela é levita aqui no Templo de Salomão, eu também sou levita no Templo de Salomão. E hoje nós temos uma vida maravilhosa, somos casados há 15 anos, né? Um casamento onde há amor, né? Porque é o cordão de 3 dobras, né? Eu, ela e o Espírito de Deus entre nós, né? Então, agradeço primeiramente a Deus, agradeço também, se vocês estiverem me vendo, o seu Carlos, a dona Lourdes, a família deles, né? É tamanho o agradecimento que eu tenho por eles, oro por vocês todos os dias. Bispo, olha dos meus olhos. Obrigado pelo Senhor existir. Obrigado por, lá atrás, anos atrás, o Senhor naquele coreto, ter dado início à Igreja Universal do Reino de Deus. Porque a partir daí, eu fui um dos escolhidos e fui salvo pela Igreja Universal do Reino de Deus. Muito obrigado, bispo. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Decida como você quer a sua vida daqui para frente. Continuar na maldição ou caminhar e colher os frutos da obediência a Deus. Escreva uma carta com as decisões erradas que você já tomou. Vamos levá-la no Monte Gerizim, em Israel, descrito na Bíblia como um monte da bênção. E tudo que é maldição na sua vida se tornará em bênção pela sua fé. Domingo,
dia 16 de setembro, o dia da bênção, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Graças a Deus. Realmente, Deus nos concedeu o direito de escolher. Ele nos deu a liberdade para a gente decidir a nossa vida, o nosso futuro. E as pessoas que vivem na maldição tiveram chance de escolher o mal. E por isso estão vivendo a maldição, por isso são frutos da desobediência, que é a maldição. Mas, se há o fruto da desobediência, que é a maldição, há o fruto da obediência, que é a bênção. Veja só o texto sagrado, o que diz a palavra de Deus. A maldição do Senhor habita a casa do ímpio. Não é que Deus amaldiçoa o ímpio, não. Ele nem precisa fazer isso. Ele não precisa amaldiçoar o ímpio. O ímpio é amaldiçoado pelas suas más escolhas. Mas a habitação dos justos abençoará. Quer dizer, aquele que é justo tem a sua casa, o seu lar, a sua família, tudo em harmonia, em paz, segurança. Não falta nada. Por quê? Porque obedece à palavra de Deus. E quem decide a obediência ou a desobediência é cada um de nós, não é verdade? Não é inteligente essa fé? Então, não é questão de religião A, B, C, não é a igreja, não é o bispo, nada disso. O que faz mudar a vida das pessoas é simplesmente a sua obediência à Sagrada Escritura, à Bíblia Sagrada. É só isso, simples. Agora, é simples entender, difícil é praticar, porque normalmente as pessoas preferem seguir o seu próprio coração, que é enganador. Segue o seu coração, os desejos do seu coração, seguem os seus egoísmos, seguem as suas vontades. E, obviamente, que essas vontades sempre operam em desacordo com a vontade de Deus. E aí vem a maldição. A sua vida, minha amiga, meu amigo, só depende de você. E eu vou dizer, não depende nem de Deus, sabia? Sua vida não depende nem de Deus. Sua vida depende mais de você do que de Deus. Como assim, bispo? É isso que eu estou falando. Quando você descobrir que a obediência à palavra de Deus traz a bênção, então você vai escolher obedecer, você vai determinar a obediência e, claro, obviamente vai colher os frutos. É claro que você vai ter que sacrificar. Não tenho dúvida disso. O sacrifício é por causa do seu eu, da sua vontade, de querer prevalecer. Mas se você abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu eu e optar em obedecer à palavra de Deus, você vai arrebentar. Vamos ver mais testemunhos a respeito do poder de Deus. Vamos assistir. Meu nome é Letícia, tenho 22 anos. Eu vim de uma família desestruturada. Meu pai e minha mãe, eles bebiam muito. Meu pai agredia a minha mãe por diversas vezes diante dos filhos e isso causava revolta. Dentro de casa era assim, cada um por si. Em certos momentos, né, eu costumava passar férias em outros lugares, né? Numa dessas saídas, na casa de uma pessoa muito próxima da minha família, eu acabei sofrendo um abuso.
E esse abuso, ele se estendeu até os meus 15 anos de idade. Começou aos 12 e se estendeu até os 15. Me gerou complexo de inferioridade, além do medo excessivo, ao mesmo tempo revolta, raiva, ódio. Eu planejava visitar essa pessoa e fazer justiça com as próprias mãos. Eu tive uma oportunidade de fazer essa justiça. Quando eu visualizei uma faca na cozinha, eu acredito assim que dentro de mim algo falou mais forte, que eu não precisaria fazer. Mas foi muito difícil, porque eu tive que tentar dominar de alguma forma aquele ódio. E eu lembro que eu cheguei a pegar nessa faca, mas imediatamente eu joguei ela na pia e saí muito revoltada. E assim, na minha juventude, dos 16 em diante, eu não conseguia confiar em ninguém. Eu já não confiava, meu problema já não era mais só com os homens, era com as mulheres também. Então, não tinha mais confiança, eu só acreditava e só confiava em mim. Eu passei a perceber que dentro de mim aquela raiva estava se espalhando para os homens de forma geral, isso incluindo meu pai, porque quando eu via meu pai agredindo a minha mãe, eu já lembrava da situação, então eu queria também fazer algo contra meu pai. Então esse foi o meu fundo de poço. Eu me vi ali desestruturada para viver em sociedade, porque sempre eu estava angustiada, com raiva, sempre eu estava tendo algum tipo de complexo, algum tipo de sentimento ruim dentro de mim, porque eu não tinha paz. Ao chegar na Igreja Universal, eu passei a frequentar as reuniões, até que a palavra que fez a diferença, que fez com que eu decidisse abrir mão da pessoa que eu era, amargurada, revoltada, com muito ódio, foi quando eu estava ali sentada, eu ouvi a seguinte palavra, que não era do meu jeito e que era do jeito de Deus. E que eu precisava colocar Ele à frente, independente do que eu sentisse, independente do que eu achasse, independente do que eu conhecia, eu teria que crer, só crer e obedecer. E eu decidi entregar a minha vida, eu decidi me batizar nas águas. Eu lembro que eu entrei no batistério decidida e eu fiz uma oração. Eu pedi para Deus que dentro de mim eu já percebesse algo diferente, algo que provasse. Porque até então eu estava crendo num Deus que eu não via, que eu não sentia, que eu tinha que crer somente. Ao levantar do batismo, eu saí ali, me troquei. Dentro de mim, eu já percebi uma força diferente. Então, eu passei a orar, eu passei a jejuar, eu passei a acordar de madrugada para orar, para pedir, eu buscava Ele. Dentro de mim, eu costumava falar para Deus, olha, eu abro mão de tudo, eu abro mão até mesmo da minha vida, mas uma vez eu estava orando dentro de casa, eu já estava um tempo buscando, e na hora da oração, Ele me fez lembrar daqueles atos de abuso que eu estava sofrendo. E, ao mesmo tempo, veio um sentimento ruim. E eu entendi que ali eu deveria perdoar aquela pessoa. Foi a parte mais difícil da minha busca. Foi a parte mais dolorosa. Foi a parte que me deixou em conflito. Foi a parte que realmente eu ia mostrar para Deus se eu queria, de fato e de verdade, ter o Espírito Santo. Após ter perdoado essa pessoa, houve uma vigília na mesma semana. E naquele dia, foram 2 horas de reunião, eu estava na frente da primeira fileira, de frente para o altar, eu me levantei, fui diante do altar e ali eu fechei o olho e falei para Deus, eu já te busquei de tudo quanto é forma e eu ainda não tive minha experiência com o Senhor. Eu já perdoei e ainda não tive a minha experiência com o Senhor. Agora eu peço para que o Senhor se revele. É como se fosse questão de segundos. Ao mesmo tempo que eu estava consciente de que eu estava na frente do altar, de que aquele buraco estava dentro de mim, automaticamente ele se preencheu. Dentro de mim veio uma alegria imensurável. Dentro de mim veio a certeza de que aquele Deus que eu estava buscando já não era mais um Deus de só ouvir falar. Ele era vivo. É como se ele se apresentasse e falava, olha,
agora eu estou aqui, agora você me conhece. Então, essa confiança que nasceu dentro de mim, essa alegria, esse prazer, a vontade era de parar de buscar e, ao mesmo tempo, cutucar quem estava do meu lado e falar, olha, ele é vivo, ele existe, ele está aqui dentro, não dá para explicar, você tem que ter essa mesma experiência. É muito difícil a gente expressar com palavras o tamanho do prazer, o tamanho da grandeza desse Deus que eu estava buscando, que eu tenho buscado. E após ter tido o batismo com o Espírito Santo, eu já não tenho mais os medos, já não tenho mais o complexo de inferioridade, a insegurança, a desconfiança realmente, ela não existe mais. E o nojo que eu tinha devido ao abuso com os homens, até mesmo a insegurança que eu tinha com os homens, eu passei a não ter mais dentro de mim. Eu superei. Hoje eu sou casada, muito bem casada, e dentro de mim o maior prazer é saber que toda a mudança que hoje eu tenho na minha vida é por causa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, para mim, ele é tudo. Ele é a força que eu preciso para levantar todos os dias. Eu costumo dizer que se eu perdesse tudo, não seria nada, porque eu ainda teria o Espírito Santo. Você vê quantas pessoas, e nesse momento muitas pessoas dizem, puxa, eu tenho servido tanto aos orixás, eu tenho feito tantos sacrifícios no mar para Iemanjá, eu tenho feito tudo que os espíritos, os guias, as entidades pedem, mas a minha vida, olha a minha vida, eu olho minha vida no espelho e eu vejo um mar de lágrimas. Eu tenho vontade de morrer, eu só penso em dar cabo da minha vida. Sabe por quê, minha amiga? Sabe por quê? Porque esses espíritos, eles não são como o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a vida, é o Espírito da vida. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus, que deu origem a Jesus, que trouxe Jesus a esse mundo. E foi o Espírito que o levou, guiou. E todos os seguidores do Senhor Jesus receberam o Espírito Santo. Aqueles que foram fiéis, aqueles que foram leais, que foram obedientes. E todos tiveram algo mais para dar para as pessoas. Eu recebi o Espírito Santo. E é porque eu tive esse meu encontro pessoal com ele há 54 anos atrás, é que nós lutamos, trabalhamos para levar essa informação, passar essa grandeza, esse poder para você, porque você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua vida. Não fique esperando e contando com as entidades, porque até hoje o que elas fizeram na sua vida? O que foi feito na sua vida? Como é que está a sua vida? E não só elas, mas as religiões em geral, todas as religiões. O que as religiões fizeram na sua vida? O que essa crença em Deus tem feito na sua vida? Você crê em Deus desde pequenininha. E o que tem sido a sua vida? Nada. Tem sido um zero à esquerda. Sabe por quê, minha amiga? Porque Deus é espírito. E Ele quer ser conhecido por você. Ele tem mais interesse em viver dentro de você e fazer de você a própria bênção do que você tem necessidade. Mas é óbvio que você tem que abrir mão dessa vida que você está vivendo. Você tem que abrir mão da desobediência e começar a viver na obediência. Você vai sair do monte da maldição para o monte da bênção. Olha só, dá uma olhada só nesses montes. Veja só o monte da maldição. Vamos ver aqui o Monte Ebal, o Monte da Maldição. Vamos chegar mais próximo. Isso, tá vendo? Aí é o Monte da Maldição. O monte em que a maldição foi determinada para os desobedientes, os rebeldes. Agora, do lado esquerdo, nós temos o Monte
o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, que você vê todo florido. Ah, veja só, todo verde. Como é que pode? A mesma região, um monte está quase junto com o outro, cercado apenas, ou melhor, separado apenas por uma cidadezinha pequena. Por que um é seco e o outro é florido? Porque um é a maldição e o outro é a bênção. De repente, você é esse monte aí, Ebal, maldição. Você é uma pessoa maldita. Mas você pode sair dessa posição e vir para a bênção, o Monte Gerizim, se você obedecer a palavra de Deus. E aí é sobre isso que nós estamos falando nesses últimos dias e colocando, disponibilizando para todas as pessoas amaldiçoadas mudarem de vida, se elas quiserem. Se você crê, você vai com certeza ser transformado, sua vida vai ser transformada, como foi dessa jovem e tantos outros que nós temos mostrado aqui. Só depende de você. Por isso que eu disse inicialmente que a sua vida depende de você. Se você optar em obedecer a esse Deus invisível, que é Espírito, através da sua palavra, obedecendo a sua palavra, você vai ser abençoado. Agora, se você continuar desobedecendo, a maldição vai continuar na sua vida e ninguém vai poder fazer nada por você. E nem dinheiro no mundo pode libertá-lo dessa maldição, a não ser quando você sacrifica a sua vontade e obedece a palavra de Deus. Vamos assistir mais um testemunho. Aliás, eu queria ver agora de fake news, que pessoas às vezes são amaldiçoadas e aumentam a maldição por conta de darem ouvidos a lero-lero. Vamos assistir. Meu nome é Luiz Jerônimo, tenho 50 anos, sou administrador em marketing. Eu fui vítima do fake news, que falam. Na época, eu lembro que os comentários que chegavam da Igreja Universal, do Bispo Macedo, era que ele era ladrão. Macedo foi cercado por policiais. Foi na época que teve o evento no Maracanã, isso foi bem visível, aqueles grandes fardos, vamos dizer assim, de malotes, E aquilo ficava claro que era o quê? Ele roubando, os demais pastores roubando. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... A gente passou a detestar, eu mesmo, na minha casa mesmo, ninguém gostava. Quando falava do Bispo Macedo, era como se estivesse falando, de um corrupto, fora do comum. A minha namorada, na época, ela frequentava a igreja. E eu mesmo falava. E muitas vezes eu cheguei a falar para ela, vai lá ficar com esses pastores dessa igreja. E eu falava isso. Por quê? Porque eu não tinha minha mente, aberta na questão que envolve a mudança, a transformação da vida, espiritual. E eu via vinculado, alguns telejornais da época eram maciços e a gente, através desses fake news, a gente assistia esses telejornais. E aquilo ali, ele tinha muita informação e aquilo ali massificava. Então a gente procurava o quê? Seguir aquilo, Não conhecia mais, porque aquele grande jornal estava falando, a gente tinha que o quê? Não, tá certo mesmo, é verdade, o Macedo tem que ser preso mesmo, quero ver agora o que eles vão fazer, porque eu odeio esse cara. E era assim a conduta da gente. Sinceridade, viu? Na época, olha, eu avançava nele. Eu dou risada assim, mas na época era uma coisa assim monstruosa que a gente não conseguia se controlar. Quando falava do bispo, era uma coisa que era incontrolável. Como eu falei, a minha esposa, quer dizer, na época namorada, ela via como que eu reagia. Bastava falar da Igreja Universal, ou bastava falar do Bispo de Macedo, sem o conhecer. Isso que era ainda, vamos dizer, o principal foco, Não conhecia, mas já fazia essa má visão devido às notícias, os fake news, Como era a minha vida, com todo esse preconceito? Poxa, eu bebia muito, eu fui usuário de droga, O meu ambiente familiar era péssimo.
O meu pai, ele chegou a ser coronel do exército. Então, eles tinham um regime rígido, mas era totalmente destruído. Era, sabe, a família destruída, brigas, envolvimento com os encostos. Então, assim, a minha vida era destruída. A namorada, na época, desculpa, ela falou para mim assim: você quer mudar a sua vida? Você quer ter uma vida transformada? Você quer ter família? Vai ver o que eu faço na igreja. E eu lembro que eu tive perca de irmãos meus no mundo do crime. E eu estava ameaçado de morte. E eu vim até a igreja, eu lembro, como se fosse hoje, que a gente não esquece, numa sexta-feira, saí da minha casa com todo o meu orgulho, soberba. Falava que nunca ia entrar na Igreja Universal também. Só que naquele dia a palavra dela foi fundo no meu ser. E eu fui até a igreja. Chegando lá, tinha um pastor novinho, um menino. Isso eu tinha 29 anos na época. E ele chegou e falou para mim assim: olha, com certeza, se você for para o altar, colocar a sua vida no altar, a partir de hoje, a sua vida muda. Você crê? A partir dali, os meus olhos, aquela palavra, fez com que eu abrisse a minha mente. Tudo aquilo que eu vi lá atrás, as notícias, o que falavam do Bispo Macedo, o que falavam dos pastores, o que falavam da Igreja Universal, dos dízimos, das ofertas. Porque eu cheguei até, isso é bom lembrar, que eu cheguei na igreja, eu escondi a minha carteira. Porque eu cheguei aí um tempo, quando a minha namorada pedia para mim. Eu cheguei aí, mas eu já ia com aquele preconceito, não fechava os olhos, né? Eu lembro que em várias situações eu fiz isso, né? E assim, os meus olhos ali foram abertos, totalmente, em todos os sentidos. Então, estas notícias já não fizeram mais parte da minha mente, do meu intelecto. O que eu aprendi também na questão da formação? Porque quando você faz uma faculdade, você tem o seu senso crítico, né? Então pensa, puxa vida, são pessoas que são formadas, intelectuais, mas com a visão tapada. Porque eu era assim. Então, assim, me senti muito prejudicado, sim, claro. Não tem como você não falar que foi prejudicado. Porque, como eu volto a dizer, hoje eu tenho minha vida transformada, mas eu poderia estar muito mais lá na frente, muito mais. Essa palavra desafio, ela é muito significante. Por quê? Porque transformou a minha vida. Então, eu falo para você que está aí, que não é simpatizante da Igreja Universal, né, mas que você tem um problema, seja físico, espiritual, financeiro, eu lanço para você esse desafio, né? Assim como eu cheguei na igreja e a minha vida transformou, eu tenho certeza que há de transformar a sua. Agora, se você for obedecer, seguir o que é passado e a sua vida não mudar, nunca mais pise na Igreja Universal. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com o seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Decida como você quer a sua vida daqui para frente. Continuar na maldição ou caminhar e colher os frutos da obediência a Deus. Escreva uma carta com as decisões erradas que você já tomou. Vamos levá-la no Monte Gerizim, em Israel, descrito na Bíblia,
como um monte da bênção, e tudo que é maldição na sua vida se tornará em bênção pela sua fé. Domingo, dia 16 de setembro, o dia da bênção, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Eu queria que você soubesse que quando Deus trata de monte, quando ele fala em montes, o monte naquela altura, naquele tempo, significava, simbolizava o altar. O que é o altar? Altar é um lugar alto onde se oferece a Deus sacrifícios. Então Deus escolheu o Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção, diante do Monte da Maldição, que é o Monte Ebal. E ele mandou que se fizesse os sacrifícios e mandou construir até um altar no próprio Monte da Maldição, para que se oferecessem sacrifícios a fim de que aqueles que se entregassem ao sacrifício das suas vidas naquele local, então seriam transferidos, transportados para o Monte da Bênção. Então, essa campanha que nós estaremos lutando por você, que tem estado com a vida do lado do avesso, é justamente para que venha mudar essa situação. Se você crê, claro, quem não crê não participa, lógico. Quem não crê não vai sacrificar, quem não crê não vai obedecer, não vai querer obedecer, quem não crê não vai abrir mão do seu eu, da sua vida. Mas também tem uma coisa, o que você tem? Se você é uma pessoa maldita, o que você tem? Se você é uma pessoa maldita. Quem é que quer uma pessoa maldita? Quem é que quer uma pessoa fracassada? Quem é que quer um mendigo, um toxicômano, um ébrio? Quem é que quer uma pessoa perdida? Ninguém. Mas Deus quer todos os que estão no monte da maldição transferidos para o monte da bênção. Agora, claro, quem não crê, quem não concordar com Deus é porque não crê. Obviamente não vai acontecer nada, mas aqueles que creem e está nas suas mãos o obedecer ou o desobedecer. Se você quiser obedecer, sacrificar, você vai arrebentar. Agora, se você não fizer, ninguém vai poder fazer nada por você, nem muito menos Deus, nem religião. Nós vamos fazer agora a oração em seu favor. Nós vamos orar para que Deus venha dar sinais, pelo menos sinais, de que Ele ouve a oração daqueles que o invocam na sinceridade. É o que nós vamos fazer agora, em nome do Senhor Jesus. Você pode aproximar-se do seu rádio, do seu televisor, do seu computador e impor as mãos sobre o seu televisor ou qualquer coisa que você esteja ligada nessa programação. Vamos unir a nossa fé com as mãos e orar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu uno a minha fé com aqueles que creem na Tua palavra, aqueles que, apesar de estarem vivendo uma vida indigna, amaldiçoada, uma vida perdida no pecado, ainda assim dizem lá no fundo da alma: eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver assim. E se o Senhor existe, como eu tenho ouvido falar, então me manifeste agora, dá um sinal para mim, para que eu possa então te seguir, te servir, te obedecer. E é isso que eu peço, Espírito Santo, que neste momento, qualquer que seja a pessoa, católica, espírita, evangélica, budista, judia, muçulmana, seja o que for,
se é corintiana, se é paulista, ou se é São Paulina, se é Flamengo, Vasco da... Não importa o que ela é, se é bandida, se é mocinho, não interessa. Não importa quem ela seja. Eu peço que o Senhor venha atuar agora e livrá-la dessa tormenta e trazer um pouquinho da paz que o Senhor nos tem dado. Venha, meu Senhor, e opera essa maravilha no meio dessa gente aflita, sofrida, que tem vivido no monte da maldição. Eu peço que o Senhor abençoe este copo com água e, através dele, faça curar suas feridas, enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao final da programação. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus.